Eu fui nomeado por mim mesmo aqui como mestre sem cerimônias. Ministro, muito obrigado, mas muito obrigado por ter comparecido, por ter atendido o nosso convite. Agradeço também ao presidente do nosso tribunal, ao presidente do TRE, doutor Padim, doutor Paulo Dimas, nosso querido ex-presidente, Cláudio Lembo, nosso sempre governador, e aos amigos aqui que me ajudaram a organizar essa festa, o Juca, em primeiro lugar, o autor da ideia, né? O Ricardo Tosto, o Marco Aurélio, sempre presente, Pier Paulo Bottini, o doutor Adib, e tantos outros como o Técio, que sempre nos apoiam nessas iniciativas. Eu não tenho muito o que dizer, porque quando eu preciso de alguma informação, eu procuro quem sabe. Mas eu gostaria de ler aqui algumas manifestações de pessoas que não puderam estar presentes, como o nosso querido Mário Sérgio Duarte Garcia, que por questões de saúde não está conosco. Então ele pediu para que fizesse chegar ao senhor ministro e querido amigo, como ele, né, à noite do homenageado, as minhas escusas por não estar presente ao festivo jantar, de que o senhor é merecedor pelo seu sucesso jurídico profissional, de sua vida voltada para o direito, assim como na cátedra de professor da Faculdade de Direito da USP e, acima de tudo, como ministro de nossa Suprema Corte. Uma mensagem também do presidente da OAB, que aqui está sendo representada pelo Marcos Vinícius Coelho Furtado. Diz ele: o ministro merece todas as nossas homenagens e reconhecimento pela sua história e compromisso com o Estado Democrático de Direito. Magistrado com alma de advogado, foi conselheiro da OAB São Paulo e ingressou na magistratura pelas mãos da advocacia, pela classe dos advogados. Nós temos também uma bonita mensagem do Nabor Bulhões, né, que eu vou ler apenas um trecho porque ele não economizou, né? Então, ele manifesta ao eminente ministro o seu grande apreço pessoal e a enorme admiração profissional. Trata-se de notável humanista, professor e jurista que, como ministro da Suprema Corte, parece nunca ter feito da vida, do patrimônio e da liberdade de seus jurisdicionados a sua rotina. Eu liguei para perguntar o que era isso aqui. Ele falou que é o seguinte: o senhor nunca fez de coisas tão importantes uma rotina, como se fosse uma coisa passageira, mas tratando cada caso como se fosse um só. Mas não é só. Em tempos de crescente populismo judicial e de preocupante publicidade opressiva sobre os tribunais, ele não tem abdicado de um dos maiores predicados de um verdadeiro juiz: sempre decidir as causas sob sua jurisdição, com respeito aos direitos fundamentais e, acima de tudo, com a coragem de suas convicções. Por favor, transmita-lhe as minhas escusas pelo não comparecimento e as minhas homenagens. Ele tem uma sustentação oral que era... Ele foi contratado para fazer essa sustentação oral, que já estava marcada há muito tempo, né? Nós temos também uma mensagem do inefável Lênio Streck, que, claro, chegou em cima da hora. Napoleão, quando encontrou Goethe, a quem tanto admirava pela primeira vez, apenas disse: eis um homem. Para o ministro Ricardo Lewandowski, hoje, qualquer pessoa que o encontrar e ter ciência de seu papel histórico na democracia brasileira apenas terá que dizer: eis um grande jurista. Um jurista refinado, que faz parte de um grupo de juristas que juntam, quando necessário, a ortodoxia do in claris cessat, interpretatio, desculpe. Eu fiz jornalismo, não fiz direito, né? Com o necessário salto interpretativo que devemos dar em determinados momentos para preservar direitos nestes tempos tão sombrios. Quem diria que chegaria o dia em que cumprir a Constituição se transformaria em um ato revolucionário? Eis um homem, eis um jurista, e, em tempos difíceis, sim, um revolucionário, por cumprir o dever, simples assim.
Eu recebi também uma mensagem do ministro Celso de Mello, né, que evocou o fato do ministro completar 70 anos esta semana. Fico extremamente feliz em associar-me à justa comemoração do aniversário do eminente ministro Ricardo Lewandowski, com letras maiúsculas, claro, grifado, que associa sua condição de magistrado da mais alta corte de nosso país à honrosíssima posição de professor titular de minha alma mater, a histórica e veneranda Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O eminente ministro Lewandowski, juiz brilhante e doutrinador respeitado, autor de importantíssimos votos e construtor de relevantíssimos precedentes no Supremo Tribunal Federal, é a melhor e a mais conspícua demonstração de como foi sábio o Congresso Nacional ao promulgar a emenda à Constituição que levou o limite etário da aposentadoria compulsória. Receba o ministro Ricardo Lewandowski os meus cumprimentos e os melhores votos de plena felicidade pessoal, profissional e familiar. E conclui com uma expressão que eu tive que ir ao Google, né, em polonês, né, que é 100 lat, que é 100 anos, ministro. Muito obrigado, é o que eu tinha a dizer. Peço agora ao nosso amigo Antônio Cláudio Mariz de Oliveira que, em nome dos presentes, faça aqui a sua manifestação. Por favor. Grande temeridade, ousadia mesmo, dos organizadores desta festa, em darem-me esta honrosa, feliz oportunidade de demonstrar, em meu nome, mas principalmente em nome da advocacia paulista e brasileira, o apreço e a admiração que nutrimos por este advogado-juiz, ou juiz-advogado. Este homem que hoje enverga a toga, mas na alma carrega a beca. Enverga a toga, acima de tudo, com uma coragem invulgar. Vossa Excelência é um Dom Quixote. Vossa Excelência é um Dom Quixote, mas não é um Dom Quixote que investe contra moinhos de vento. Vossa Excelência investe contra moinhos reais, contra moinhos que estão pondo em risco a democracia deste país. Estão esses moinhos pondo em risco a vinda de uma paz e de uma tranquilidade, por mim, há 73 anos almejados. Moinhos que representariam, ministro, um nada, o vento, se não fossem reais. E por que são reais? Faltam-me condições para fazer uma análise do momento por que passamos. Fiz outro dia uma retrospectiva do Brasil. O Brasil da velha república era o Brasil austero, era o Brasil formal. O Brasil da década de 10 era o Brasil alegre, era o Brasil da Belle Époque. O Brasil das décadas de 20, 30 e 40, de um lado, o Brasil que começou a se conhecer, a pôr a nu as suas mazelas, por intermédio da literatura regionalista, mas também um Brasil que passou a conhecer um modo brasileiro de ser, através da música popular brasileira, da pintura. Depois tivemos os anos da esperança, os anos 50, da bossa nova, do Brasil ingênuo, do Brasil catito, do Brasil que queria rir, sorrir, cantar. Aí tivemos os anos 90,
os anos 60, eu tiro da minha lembrança, anos de ruptura. E aí reside o grande risco. Aí residem os moinhos. Mas vamos aos anos 80. Nos anos 80, o Brasil se redemocratizou. Anistia, eleições diretas, constituinte paulista, ministro. E aqui abro um parêntese. São Paulo teve uma Constituição que mais agraciou os advogados, mais do que a Constituição Federal, graças a Lewandowski. Eu, presidente da Ordem, acompanhei o seu trabalho junto à Constituinte Paulista, que deu aos advogados, além dos 133 que está na Constituição Federal, prerrogativas que nós jamais sonhávamos em tê-las numa Constituição. Depois vieram os anos 90, estabilidade da moeda com plano real, impeachment anterior. Os anos 2000, esperava-se que talvez um operário na presidência da República pudesse fazer o que a elite não fizera até então. E agora os anos 2010, década de 10. E como pensei eu em qualificar essa década? Do espanto, da surpresa, da incógnita, da insegurança, do não saber o que se terá pela manhã, de não se saber para onde irão nos conduzir os caminhos, até pouco tempo, mais ou menos claros, de uma rigidez institucional, de um judiciário independente, de uma advocacia atuante e livre. Hoje eu não sei mais. Hoje eu duvido que magistrados, advogados, promotores saibam o que está acontecendo com o Brasil. O que será do Brasil? O que será o Brasil para os nossos filhos e netos? Eu não sei. Oxalá Deus nos ajude. Mas oxalá os que estão aqui, comprometidos com valores que jamais foram olvidados, como Vossa Excelência, como os magistrados de São Paulo, como os advogados que aqui estão, de São Paulo e de outros estados, saibam conduzir-nos. Nós estamos vivendo um período que a ruptura institucional poderá ocorrer. E não se pense que a ruptura institucional deve ser atribuída apenas às Forças Armadas. Não se pense também que a ruptura institucional possa ser atribuída à classe política. Há outras instituições que podem provocar a ruptura institucional. Eu temo muito, ministro, com o coração na mão, com a amizade e com a sinceridade que sempre pautaram a nossa convivência e o nosso relacionamento. Eu temo muito pela ruptura provocada pelo Poder Judiciário. Não pelo Poder Judiciário representado pelos magistrados que aqui estão. Obviamente, não a ruptura, não o Poder Judiciário representado por Vossa Excelência e por outros magistrados de tribunais superiores e pelos anônimos magistrados, milhares de magistrados que anonimamente, nas grandes capitais e nos rincões mais inacessíveis, distribuem justiça, anonimamente. E aí eu me permito dizer que uma das minhas grandes preocupações é o protagonismo. Não é possível que nós continuemos a ter um protagonismo que não é só da magistratura, de alguns juízes, é da advocacia também, é do Ministério Público e é da polícia. Não é possível que nós continuemos a ter tribunais subdivididos em vários tribunais. Parece-me hoje que o Supremo Tribunal Federal está subdividido em 11 Supremos Tribunais Federais. 3, como Vossa Excelência, garantistas, fiéis à Constituição, ligados de forma umbilical à democracia, ao papel do judiciário com respeito aos papéis dos outros 2 poderes. Mas, infelizmente, não é isso que estamos assistindo.
E aqui me permitam uma outra confissão, também com o coração na mão. E digo coração na mão porque não vem da razão, vem da emoção. Não sei, ministro, e também não sei a opinião de todos que estão aqui, se nós devemos continuar a ter as sessões do Supremo televisionadas. Não sei. Não sei. Não sei não, sei sim. Eu acho que não. Eu creio que não. Não é possível nós transformarmos os julgamentos em espetáculo. O processo é público, mas o processo não é para o público. O processo não é espetáculo. O processo é algo sagrado. As missas são televisionadas em comemoração aos dias santos. As missas não se abrem para aquele público que vai lá. Repito, o processo é público, mas não é para o público. O processo não pode mais ficar a serviço de uma mídia que não tem nenhuma responsabilidade para com a sociedade brasileira, para com os valores incertos na Constituição, valores esses que ela, a mídia, deveria estar perseguindo, mas não o faz. Os valores da cultura, da ética, do aprimoramento intelectual do povo, nada disso a mídia faz. A mídia quer faturamento, a mídia quer ibope, a televisada. E a escrita é a mesma coisa. A escrita. A escrita hoje, ministro, os jornalistas, à exceção de grandes jornalistas, entre as quais Mônica, aqui presente, os jornalistas hoje não entrevistam, interrogam. Mas, doutor, por que o senhor escreveu aqui? Não é da sua conta. Eu escrevi aquilo em defesa do meu cliente. Mas por quê? Não interessa. Ela, mídia investigativa, não investiga mais. Ela, mídia investigativa, acusa. Acusa com prova, sem prova ou contra a prova. E a mídia é hoje a porta-voz de uma sociedade que se transformou numa sociedade intolerante, raivosamente intolerante. Rede social talvez tenha possibilitado essa intolerância. Ninguém mais admite o contrário. Nós estamos perdendo, até no processo, a possibilidade do contraditório. Digo isso como advogado criminal e peço o aval ao que estou dizendo de todos os meus colegas criminalistas que aqui estão. Outro dia, ministro, ouvi de um magistrado, peço vênia para não declinar o nome, que a advocacia atrapalha. Isso me foi lisonjeiro. Isto é lisonjeiro para todos nós. Nós atrapalhamos, sim, o nosso papel é esse. O nosso papel é criar o contraditório, a dialética processual. Imagine um processo penal em que o magistrado apenas homologasse a acusação vinda do MP. Nós não iríamos à cata da verdade. Nós não estaríamos buscando a verdade, que é o escopo do processo. Então, nós atrapalhamos, sim. E nos ufanamos de estarmos atrapalhando, mas cada vez menos. Porque cada vez menos nós temos oportunidade de termos uma presença forte no processo. Cito como exemplo apenas e tão somente as delações. A delação que está se tornando rainha das provas, que é um instituto importado do direito americano, que nada tem a ver com o nosso direito de formação romana. A delação que não é jurisdicionalizada. O papel do juiz é homologatório. O papel do advogado é uma mera presença. Porque quem leva a delação é o Ministério Público ou a polícia junto com o cliente do advogado. Eles é que combinam. O advogado tem um papel quase que de somenos, ou de somenos. E o juiz homologa. Quando, na verdade, a delação teria que ter jurisdicionalização para ter valor probatório. A única figura que não importa na delação é a figura do delatado. Esse é acusado, é aviltado, é achincalhado. Não se dá a ele oportunidade nenhuma, a não ser quando a mídia já o execrou. Já o colocou à execração pública, aplicando-lhe uma pena cruel e perpétua, que a Constituição proíbe. Eu lembro-me, ministro,
que há 30 anos atrás, e isso está estampado no meu currículo, eu tive como meu cabo eleitoral Vossa Excelência. Quando candidato à presidência da Ordem, Vossa Excelência foi o meu cabo eleitoral no ABC, e eu ganhei a eleição no ABC, em nome de Tempos Novos. A minha gratidão e a minha amizade de lá para cá só se solidificaram. E agora, honrado com esta incumbência de homenageá-lo em nome dos advogados que aqui estão e dos magistrados que aqui estão, eu tenho a dizer e a repetir: Vossa Excelência tem a alma de advogado e enverga provisoriamente a toga. Vossa Excelência é um rebelde, é um inconformado, é um inquieto, é um quixote. Vossa Excelência é um advogado. Que Deus lhe proteja. Bom, boa noite a todos. Ministro Ricardo Lewandowski, Dona Yara. Em primeiro lugar, a minha saudação ao ministro Lewandowski, no dia do seu aniversário, não no dia, mas na comemoração do seu aniversário. Dizer que falo aqui em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, e depois desse magnífico discurso, dessa oratória brilhante, altiva e apaixonada do Dr. Antônio Cláudio Maria de Oliveira, de cujo pai tive a honra de ser aluno, tenho que dizer que, apesar da aparente exaltação do tribuno do júri, Maris de Oliveira, na verdade, eu senti que a sua preocupação vem lá das lições de Montesquieu, quando Sua Excelência nos trouxe a ideia da harmonia entre os poderes. Apesar da verve do advogado criminalista, acostumado aos embates do nosso Tribunal do Júri, vejo aqui o Dr. Toron, Dr. Técio Lins e Silva e outros tantos advogados, e saúdo os demais estados na pessoa do Dr. Técio, e a todos, sem exceção. Mas o que eu percebi é que não há tanta indignação assim. O que o meu queridíssimo amigo Antônio Cláudio pede é harmonia, serenidade, sem utilização pirotécnica de julgamentos. E é exatamente isso que São Paulo sempre ressaltou, destacou, enfatizou e usou como regra de conduta de seus juízes. Advogados e juízes têm que conviver em harmonia. Evidentemente que em ambas as instituições sempre temos aqueles que se equivocam, como qualquer instituição. Mas o resultado é extremamente positivo. E ao homenagearmos o ministro Lewandowski, nós estamos homenageando aquele advogado que estudou ciências sociais e políticas na Universidade de São Paulo, que bacharelou-se em Direito, depois teve mestrado, doutorado, livre docência e titularidade nas Arcadas de São Francisco, onde aprendeu com grandes mestres como Goffredo da Silva Telles o conceito de direito subjetivo, conceito de norma agendi, conceito de facultas agendi, e que, a partir daí,
na cátedra, na advocacia, primeiramente em São Bernardo do Campo, depois em cargos de secretário de Negócios Jurídicos. Este carioca que o Rio de Janeiro nos outorgou, é bom que se fale isso, não é? Paulista se transformou nas arcadas e, depois da advocacia, depois de presidir empresa estatal, foi pelo 5º Constitucional para o nosso saudoso e extinto Tribunal de Alçada Criminal, onde os seus votos sempre ressaltaram. Eu não gosto muito dessa expressão garantista, porque eu explico por quê. Porque isso não é mais nada do que cumprir o seu dever. Não é? Então, eu insisto bem que eu sempre fui garantista sem me auto-rotular de garantista. Porque é o advogado e o juiz que defendem o direito do acusado. E, por isso mesmo, na pior das hipóteses, o habeas corpus ex officio. E eu já o fiz muitas vezes ao longo de 42 anos de magistratura, iniciada nos meus verdes 25 anos. Judiquei em muitas comarcas, na área criminal, presidi tribunal de júri, fui juiz de família e sucessões, fazenda pública, vara civil, tribunal de justiça como substituto de 2º grau, ao tempo em que era direito público e direito privado, não é? Era sessão 1 e 2, não é? Primeira sessão e segunda sessão, depois Tribunal de Alçada, 2º Tribunal de Alçada, que era o maior tribunal social, segundo me dizia o professor desembargador Capanema, amigo comum meu e do Dr. Técio, era o maior tribunal social do mundo. Despejo, condomínio e acidente do trabalho. Não é? Depois, Tribunal de Justiça, falência, recuperações, empresas, etc. e tal, Corregedoria Geral, presidência. E estou aqui para homenagear, ao lado do Paulo Dimas, que também foi um grande presidente da Corte, o ministro Lewandowski. E hoje é dia de festa. E isso que o Maris de Oliveira falou é mais do que o reconhecimento dos advogados e juízes paulistas e brasileiros do grande trabalho que o ministro Lewandowski fez como advogado, como juiz do Alçada, como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, depois como ministro do Supremo Tribunal Federal, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como presidente do CNJ, como presidente do Supremo Tribunal Federal, onde diversos acórdãos de sua lavra tornaram-se jurisprudência consolidada. Poderia lembrar a questão das cotas, a proibição do nepotismo, entre outras. Poderia ficar horas falando de acórdãos que fizeram da sua passagem, que continuará, graças ao que o Maris falou da PEC da Bengala, não é? Fizeram com que Vossa Excelência continuasse hoje na Suprema Corte e não tivesse que sair a partir do próximo dia 11. Não é? Então, na verdade, nós estamos aqui reunidos amigos, advogados, professores, professor Arnoldo Wald, Joel, Toron, Paulo Alcides, Carlos Teixeira, posso falar o nome de professor Cláudio Lembo, não é? Nosso sempre governador, tantos amigos que aqui se encontram. O objetivo aqui hoje é só aplaudir o ministro.
ao juiz. Eu prefiro falar juiz. Não é? O juiz paradigmático, que, mesmo quando tirar a toga e revestir-se de beca, continuará com a toga virtual, que eu acho fundamental. Porque eu também poderei voltar para o AB, onde meu número 29273 está guardado. Mas mesmo quando retornar a usar a minha beca, eu manterei a toga virtual que manta o meu coração. E eu sei que é exatamente isso que Vossa Excelência pensa. Porque juízes e advogados têm a mesma função: fazer justiça. Então, a harmonia, a conciliação e saber sair dessas situações, que realmente o professor Maris de Oliveira tem razão. Nós passamos por tempos difíceis. Sabemos disso. A cada hora sentimos isso. Mas, exatamente por termos juízes em São Paulo e em Brasília, eu continuo a confiar no Poder Judiciário. Não posso deixar de enfatizar a honra que eu tenho de ser seu colega nas arcadas de São Francisco. Participarmos da mesma congregação é algo que me deixa extremamente honrado e feliz por poder, ao seu lado, tentar transmitir às futuras gerações que os direitos constitucionais, que as garantias de liberdade, independência, direito ao contraditório, ampla defesa e demais garantias que foram aqui tão melhor do que eu explicitadas pelo grande jurista Maris de Oliveira, nós procuramos transmitir para as novas gerações isso, para que no futuro outros Lewandowskis venham tanto para as arcadas quanto para a Suprema Corte, antes de ser restituído à Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, parabéns, meu ministro. Eu sou de uma época, anos 60, anos 70, 80, que tinha uma característica. As homenagens, em geral, eram feitas para as pessoas que menos mereciam. Era uma coisa extraordinária. Eu vivi 9 anos em Brasília, uma parte do governo militar. Então, quando se homenageava aquelas comendas, ordem do mérito disso, ordem do mérito daquilo, né? Era um horror, era uma desgraça. Tinha até uma medalha para torturador. Uma coisa, como é que pode existir uma coisa dessas? Então, muita coisa piorou nos anos recentes. Mas eu acho que isso melhorou. Isso melhorou. Eu fico satisfeito de ter a ocasião de viver um tempo em que se homenageia pessoas que merecem ser homenageadas. Então... tá. Bom, não adianta falar mais alto, porque eu não vou falar mais. Lá do fundo não está dando para ouvir, viu, ministro? Então, eu chamo para falar para as pessoas, inclusive as que não ouvem lá no fundo, ministro, o nosso querido ministro Ricardo Lewandowski, para nos dizer algumas palavras. Boa noite a todos. Espero que o pessoal do fundo esteja me ouvindo. Eu diviso aqui tantos amigos sinceros de ontem e de hoje que para mim seria extremamente difícil nominá-los a todos. Eu peço licença para agradecer a presença honrosa, prestigiosa de todos aqueles que me honram nesta noite, na pessoa do Márcio Chaer
na pessoa do Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, a quem agradeço as imerecidas palavras que me dirigiu, e quero dizer que o considero um amigo, um lutador, e combatemos ombro a ombro durante muitos anos o bom combate, e penso que o eminente batonier da Ordem dos Advogados de São Paulo, ao dirigir-me estas gentis palavras, certamente está se reportando àqueles tempos difíceis e gloriosos. Quero agradecer ao meu colega de congregação, colega de magistratura, professor e desembargador Manuel Calças, em cujas pessoas agradeço mais uma vez a presença de todos. Veja aqui o Padim, veja aqui o Paulo Dimas, o Marcos Vinícius, o Técio. Vejo tantos amigos aqui, Toron, professor Arnoldo Valde, e peço escusa, professor Cláudio Lembo, o André Ramos Tavares. Peço escusas por não... Padim, querido amigo, nos tempos de São Bernardo, eu era secretário jurídico, Padim era um brilhante jovem, continua jovem aguerrido magistrado desde então e até os dias de hoje. Mas eu queria, então, assumir, como os meus antecessores nessa tribuna, um tom um tanto quanto intimista, até porque não tenho o dom da oratória como tem o nosso querido Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Pensei muito no que dizer na noite de hoje, mas penso em lembrar a todos, e posso fazê-lo, que em breve comemorarei 70 anos de idade. É uma idade, sem dúvida nenhuma, não direi avançada, mas uma idade repleta de experiências. E, neste sentido, quero dizer que sou daquela geração que nasceu no pós-guerra, uma geração que o mundo não era um dado, mas era algo, meu querido presidente Marcos Vinícius, também eterno batonier do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, era um mundo a ser construído. Um planeta destruído pela guerra, um planeta que tinha saído dos mais terríveis genocídios que a humanidade jamais tinha visto, um momento em que se elaborava a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, os demais pactos de proteção dos direitos do homem no âmbito internacional. Era um momento da Guerra Fria, em que o mundo estava dividido em dois hemisférios ideologicamente inconciliáveis, todos os pontos de vista. Era um momento em que as pessoas, sobretudo os jovens, tinham que tomar uma posição com relação às coisas do mundo. Não era possível, como muitos fazem hoje, ficar em cima do muro. Era o momento em que os estudantes franceses, em 1968, faziam sua revolução, as mulheres se emancipavam, nós vivíamos a revolução sexual, nós vivíamos um momento em que o mundo afundava nas mais terríveis e cruentas ditaduras. Era o momento em que muitos países, sobretudo na África e na Ásia, lutavam por sua emancipação política. Era um momento que o Brasil, na década de 60, mergulhava em tempos sombrios e que não era dado
a nenhuma pessoa de bem, e sobretudo aos jovens, permanecer indiferentes. Nós tínhamos que ser cidadãos. Isso que eu dizia hoje, e continuo com esse, talvez um vício, professor Manuel Calças, de continuar a dar aulas todas as segundas-feiras, de manhã na graduação e na pós-graduação. E eu dizia, meus caros amigos e amigas aqui presentes, aos jovens, tanto da graduação quanto da pós-graduação, que as pessoas hoje não são mais cidadãos, são consumidores. Nós precisamos voltar a ser cidadãos, a tomar parte na política, a defender o Estado democrático de direito, as garantias fundamentais que estão na Constituição. Sejamos nós advogados, juízes, jornalistas, querida Mônica Bergamo, ou simples cidadãos. Precisamos tomar partido, porque hoje vivemos dias sombrios, dias difíceis, dias cujo prognóstico, como disse Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, poucos ousam fazer. Temos que tomar posição nessa luta. Queria dizer que na minha vida, como muitos e muitos que aqui estão, e a simples presença de todos aqui demonstra isso, nós somos aqueles que tomamos posição. Enfrentamos os obstáculos, as agruras, os tempos difíceis. Nós somos fundamentalmente, pelo menos aqueles da minha geração, os estoicos, aqueles que aprenderam nas lições de Zênon, de Cleanto, de Epicteto, de Marco Aurélio, a lutar corajosamente contra as adversidades. E este é o momento que é preciso que nós desfraudemos, sem nenhum temor, as bandeiras do Estado democrático de direito, que generosamente foi construído pelos constituintes de 1988. Não há nenhuma possibilidade de recuo. Penso que muitos de nós, e eu acredito que eu mesmo possa dizer, a semelhança de São Paulo apóstolo, que escrevendo ao seu querido discípulo Timóteo, disse: combati o bom combate, cheguei ao fim da carreira, ainda não totalmente, ainda tenho algum tempo para encetar a luta que é de todos nós, e mantive a fé. Termino, meus caros amigos e amigas aqui presentes, com uma mensagem àqueles que procuram destruir esse patrimônio generoso, importante, humanista, que não é nosso, mas é das futuras gerações, que é aquele conjunto de valores que se encontra na Constituição Cidadã de 1988. Quero dizer, repetindo as palavras de uma grande lutadora da Guerra Civil Espanhola, Dolores Ibarruri, a famosa passionária: aqueles que querem destruir esse patrimônio, se depender de nós, que aqui estamos, não passarão. Obrigado.
É um homem corajoso que defende a Constituição num momento difícil e competente. Obrigado por se entregar, volto a falar, num momento que não é fácil, e pela coragem. Realmente o ministro Ricardo merece o reconhecimento e o aplauso de toda a comunidade jurídica. É um ministro que com certeza honra, enfim, a função abraçada, dignifica e tem a exata dimensão da importância, enfim, dessa função. O senhor realmente é um gigante e tem um espaço muito privilegiado nas páginas da história do Supremo e do nosso país. Quer no Supremo Tribunal Federal, quer nas instituições ou na vida privada, possamos realizar a força normativa da Constituição. Esse é o nosso desejo e o ministro Lewandowski representa muito disso. Queremos um judiciário forte, independente, que prestigie a cidadania, que prestigie os valores republicanos. Então nós temos esse escopo de trabalhar por um judiciário que esteja a serviço da cidadania. E o ministro, então, para nós é alguém que lá no Supremo Tribunal Federal tem uma voz importante, uma voz antenada com os anseios daqueles que querem fazer efetivamente justiça, independentemente de eventual clamor da mídia ou clamor popular. Eu acho que nós temos que nos ater a valores republicanos, prestigiar a Constituição, prestigiar as leis e prestigiar a cidadania. O ministro é uma pessoa de rara sensibilidade, uma pessoa incrível de se trabalhar com, muito respeitadora das ideias, muito democrático, né, que hoje a Constituição e as prerrogativas, sobretudo dos investigados, dos acusados no Brasil, tem no ministro Lewandowski um bastião de defesa da Constituição fundamental hoje, em tempos tão sombrios, tão punitivos, tão obscuros. Eu, como cidadão, como advogado, como professor, fico descansado em saber que o ministro Lewandowski integra a Suprema Corte hoje. Que o ministro Lewandowski talvez tenha sido o homem da justiça criminal que mais serviços importantes prestou à nação nos últimos anos. Como presidente do CNJ, o ministro Lewandowski, com empenho pessoal inacreditável, conseguiu implantar algo que era um sonho, para muitos impossível de ser realizado, conseguiu implantar as audiências de custódia em absolutamente todos os estados da federação. É uma figura notável da vida jurídica do Brasil e um professor excepcional que tem feito com que seus alunos possam pensar os grandes problemas nacionais, os grandes conflitos que nós temos no país, particularmente nesse momento. E, acima de tudo, o Lewandowski tem se mostrado um ministro extremamente equilibrado no Supremo Tribunal Federal, no momento de situações extremamente vulcânicas. Portanto, eu tenho respeito, admiração e quero muito bem a figura desse ministro, que é uma honra para todos nós.